Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês, meus amores? Primeiramente, a tia quer falar que gostou muito do nosso encontro na sexta-feira. Fiquei muito feliz, matei a saudade de quase todo mundo, né? Que algumas crianças não conseguiram entrar, mas quem entrou, fiquei muito feliz. E quem não conseguiu, não fique triste, porque na próxima sexta-feira a tia vai fazer de novo o nosso encontro, tá? Nós vamos tornar esse encontro todas as sextas-feiras, tá? E tenho certeza que vai ser muito legal, todo mundo vai gostar. Meus amores, tirar o óculos, tá dando reflexo do vídeo no óculos. Nós vamos hoje estudar português, tá? Vamos abrir a nossa apostila na página 61 de português e é a continuação daquele deverzinho que nós começamos. A gente vai fazer aqui a página 61. Assim como o Bocão, você também deve ter muitas perguntas ainda sem respostas, não é mesmo? Pense em duas delas e escreva-as nos balões abaixo. No quadro, colhe uma foto sua ou represente por meio de um desenho. Então, vocês vão fazer duas perguntas, tá? Nesses balãozinhos. Tem 2 balãozinhos, cada pergunta vai em um balão. E embaixo tem um quadrinho. Vocês podem fazer um desenho se vocês quiserem, tá? Não precisa colar a foto de vocês, não. Quem quiser colar a foto, joinha. Quem não quiser, não precisa, tá bom? Aí embaixo, vocês vão conversar aí com quem vocês estão fazendo o dever, tá? E preste atenção, vai conversar, vai prestar atenção que na sexta-feira nós vamos fazer essa conversa no nosso vídeo, tá bom? Na nossa videochamada. Leia suas perguntas para a turma e ouça os de colegas. Há curiosidades semelhantes? Então, pensa bem nas perguntas, escreve aí. Nada de pergunta de besteira, tá bom, gente? Então, pergunta séria, interessante, mas pergunta séria, tá? Pode ser pergunta maluca, mas só não pode ser pergunta de besteira. Que tem alguns alunos aí que gostam de fazer perguntas de besteira. E de que tipo são essas curiosidades? Sem consultar qualquer fonte de pesquisa, foi possível responder alguma das curiosidades apresentadas? Caso tenha ocorrido, que pergunta foi essa? Esses são os 3 pontos que nós vamos trabalhar na nossa videochamada, na sexta-feira, tá? No nosso encontro no Zoom. Então, vocês conversem com os papais, com as mamães, com quem ajuda a fazer o dever, sobre esses 3 pontos, que na sexta-feira nós vamos conversar com os alunos também, tá bom? Na página 62, tá assim, transcreva suas perguntas para o painel de curiosidades que o professor vai preparar na sala. No decorrer desta unidade, você vai pesquisar com os colegas para encontrar essas e outras respostas. Quando procuramos as respostas às nossas curiosidades, precisamos pesquisar em fontes confiáveis, com a ajuda dos colegas e do professor. Registre no quadro abaixo livros e sites que consideram adequados para isso. Vocês vão deixar isso aí em branco, que eu vou escrever no meu quadro e depois do vídeo eu vou postar a foto, para vocês poderem escrever aí. São alguns livros, algumas fontes biográficas, que são os livros, e fontes eletrônicas, que são os sites. Eu vou colocar alguns sites e vocês vão colocar alguns livros. Quer dizer, eu vou escrever alguns sites e alguns livros e vocês vão copiar, tá? Página 63. Hora do texto. Você conhece o Calvin? Alguém já ouviu falar do Calvin? Sim ou não? Quem já ouviu, joinha. Quem não ouviu, presta atenção que nós vamos te explicar quem é o Calvin. Vamos ler uma tirinha do Calvin. Ele é um garoto mais ou menos da sua idade, cheio de opiniões, ideias e pensamentos, com seu inseparável amigo Haroldo, um tigre de estimação. Vive 1000 peripécias, questionando e buscando explicações para tudo que o rodeia. Leia uma de suas historinhas. Então, aí tem uma historinha, tá? Aqui na apostila da tia, a historinha tá bem pequenininha. Ainda mais que eu tô sem óculos, não vou conseguir ler a historinha. Mas vocês leem a historinha aí com bastante atenção, tá?
dá pra ver que o Harold está dormindo e o Calvin está acordando ele. Aí eles estão conversando. Aí no final, né, eles estão dormindo. Então vocês leem a tirinha com bastante atenção. E depois que vocês lerem a tirinha, vocês vão para a página 64. Na página 64, tá falando assim: o texto que você leu é uma história em quadrinhos. Nesse gênero, alguns elementos gráficos ajudam a contar a história. Prepare-se para conhecer alguns deles com a turma. Elementos gráficos. Tem um monte de bolinha colorida aí, vocês estão vendo, né? A tia vai falar a cor que vai ler, tá? Para vocês poderem acompanhar. Vamos no verde. As onomatopeias são utilizadas para representar diferentes sons na história. Algumas delas no texto, o que ela significa? Um exemplo. Onomatopeia. Você olhando aí no texto. Tem um som de alguma coisa? Se for um som de uma buzina, vai ter, normalmente é um B e um Z. B, Z, Z. Tipo loja, mas é som da buzina. Ou BI. BI. Bibi, bibi. Que alguns carros, né, as pessoas tendem a associar o som da buzina a bibi, bibi. Então vai estar escrito um dos dois. Vocês vão analisar aí. Tem algum? Tá. O azul. No texto, há traços ou sinais que indicam movimentos dos personagens. Caso haja, localize e explique. Vocês vão analisar aí e ver se tem algum movimento de personagem. Laranja. Se você observar atentamente, verá que as cores do fundo utilizadas nos quadrinhos vão mudando no decorrer da história. Elas vão clareando ou escurecendo. Vamos olhar o primeiro quadrinho e o último quadrinho. O que aconteceu? Clareou ou escureceu? O lilás. Você acha que essa alteração tem algum significado para o leitor ou não faz diferença? Por quê? O que aconteceu quando estava claro e quando estava escuro? Tem diferença ou não? Vermelho. As diferentes emoções dos personagens podem ser percebidas pelas expressões faciais e corporais. Aponte alguma delas no texto. Então, vocês vão ler aí o texto e vai ver as expressões faciais que os dois fizeram. Vai circular qual foi a expressão facial que eles fizeram, tá? E, por último, a página 65, que são perguntas, né, que tem a ver com a historinha do Calvin. Em que momento do dia se passa a história? Vocês vão analisar lá qual momento do dia se passa a história. Como você fez a descoberta? Como você descobriu se é de manhã, de tarde, de noite? Você vai escrever. Enquanto se prepara para dormir, Calvin faz uma pergunta a Harold. Qual é a dúvida do garoto? Você vai colocar lá qual é a dúvida, qual a pergunta que ele faz para o tigre. Leia novamente a resposta dada por Harold. Aí vocês estão vendo que ele destacou o quadrinho. Acho que nós sonhamos para não termos que ficar longe por tanto tempo. Se estamos um no sonho do outro, podemos brincar a noite toda. Letra A. Você acha que Calvin gostou da explicação dada pelo amigo? Sim ou não? Vai marcar um X no quadradinho. Letra B. O que você observou para chegar a essa conclusão? Por que você acha que o Calvin gostou ou por que você acha que o Calvin não gostou da resposta? Vocês vão ter que ler de novo lá o quadrinho, tá? Para ler com atenção. E depois disso, vocês vão fazer a lição de casa na página 115, 115 e 116. Vamos abrir na página 115. Quando queremos modificar um texto escrito a lápis, qual é a primeira ideia que nos vem à cabeça? Borracha! Borracha nele, né? É a borracha a primeira ideia que a gente vem na cabeça. Mas como será que ela funciona? Leia o texto a seguir para encontrar essa resposta. Por que a borracha apaga? A pergunta do Brennan Smith foi enviada por e-mail. Por dois motivos.
Primeiro, porque o grafite do lápis gruda mais no material da borracha do que no papel. Esse apagador é feito de materiais abrasivos, como o talco e o pó de quartzo, capazes de capturar o grafite do seu caderno. O segundo motivo é porque a goma raspa a folha quando entra em ação. Repare, ao apagarmos muitas vezes a mesma região do papel, ele acaba ficando mais fino. Aí vocês vão responder as perguntas que está fazendo na letra A, que é assim: localize no texto que se pede. Onde essa pergunta foi publicada? Vocês vão procurar aí no texto. Quem enviou? Vocês vão procurar também no texto. Quem é o destinatário? Vou procurar no texto. Letra B. Após a leitura do texto, explique com suas palavras, afinal, por que a borracha apaga? Vocês vão explicar com as suas palavras, não copie da resposta que a revista colocou, tá? Página 116, número 2. A história abaixo você já conhece. Agora utilize uma borracha imaginária para corrigir todas as palavras do trecho que deveriam ser escritas com letra inicial maiúscula. Vocês vão ler o texto todo, tá? E vai arrumar lá onde estão os quadradinhos. Complete com as palavras que você corrigiu observando as indicações. Palavras com letras inicial maiúscula porque iniciam frases. Palavras com a letra inicial maiúscula porque são nomes de personagens. Tem 2 quadradinhos. O que iniciam frases e o nome de personagens. Então, vocês vão trocar as palavras que iniciam as frases e depois os nomes dos personagens. Tá bom? Na aula de português, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, podem mandar pergunta, pode mandar vídeo, mandar mensagem, legal, o que vocês quiserem, tá bom? E espero vocês na sexta-feira. No decorrer da semana eu vou colocando de novo para vocês poderem lembrar. E um beijo enorme para vocês, meus amores. Fiquem com Deus.